Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Rogério. Vou apresentar mais um vídeo sobre programação em linguagem C e linguagem C++. Essa aula é uma das que compõem a nossa playlist de aulas de programação em C e C++, que está disponível para todos aí pelo YouTube. Eu vou deixar aqui logo abaixo na descrição do vídeo os links importantes para que a gente acesse o curso, o material de apoio, entre outras ferramentas. Na aula de hoje, nós vamos apresentar o contexto de operadores e expressões, operadores da linguagem C e as expressões possíveis na linguagem C, entre elas as expressões aritméticas, expressões lógicas, relacionais. Para isso, inicialmente, a gente vai acessar aqui pelo GitHub o nosso repositório do curso. O repositório do curso, o link também, como eu disse, está aqui na descrição, logo aqui embaixo. A gente vai estar observando aqui operadores e expressões, e eu criei aqui um arquivo em Markdown para que a gente possa acompanhar ali o conteúdo, dirigir a nossa conversa de hoje. Bom, dentro do contexto de programação em linguagens, em qualquer linguagem, a gente tem a definição dos tipos de dados que essa linguagem compõe, né? E com base nesses tipos de dados, faz uma distinção entre as informações que vão poder ser armazenadas e manipuladas pelo programa, pelo código. E para que o programa tenha acesso a essas variáveis, a esses dados, né, na memória do computador, ele vai acessar isso através de valores constantes escritos no texto do código, né, escrito no corpo do código, ou ainda as constantes pré-definidas, também pré-definidas no código do programa, e ainda as variáveis e as suas diversas categorias de variáveis. Essas variáveis, então, vão associar os dados que vão estar armazenados na memória do computador com nomes que são representados no código e que representam, então, esses endereços de memória e permitem ali manipular os valores tratados. Bom, dados essa introdução que vem da outra aula que fala sobre tipos, variáveis e constantes, eu sugiro que vocês deem uma olhada, eu vou deixar o link aqui também. Nós temos então que observar que, dado essas informações, uma das operações bastante comuns são as operações de manipulação dos valores, tanto de, se a gente vai falando de textos, da integração do textos, concatenação do textos, união. Se a gente vai falando de valores numéricos, então a gente tem as operações matemáticas, né? Para o contexto da lógica de decisão dos algoritmos, nós temos ali um conjunto de funcionalidades lógicas, né? E essas funcionalidades lógicas, né? Essas condições lógicas vão dar o caminho para a decisão dentro da escrita de um programa, dentro da escrita de um código. E aí, bom, para que a gente então possa operacionalizar essas manipulação dos valores, né, integração de valores, a operação matemática desses valores, a gente então vai ter um conjunto de ferramentas que vão permitir realizar essas integrações, essas agregações. E aí, dentro dessas operações, dentro dessas ferramentas, nós temos, primeiro, operadores. Esses operadores, eles vão estar associados aos operadores da matemática, mas também na programação há outros operadores que vão possibilitar realizar operações entre outros tipos de dados. A gente pode ter operadores para strings, operadores para caracteres, operadores lógicos e, além desses todos, a gente também tem os operadores relacionais que vão permitir aquelas comparações de igualdade, diferença, maior, menor, entre outros. Bom, então assim, a gente tem que os dados, números e textos, eles são representações lá no código-fonte. E os tipos de dados classificam essas representações em conjuntos, né, inteiros, reais, caracteres, etc. E dentro desse conjunto a gente tem então operações que vão poder ser realizadas sobre esses valores. Essas operações elas podem ser realizadas na linguagem de programação, e aqui especificamente na linguagem de programação C, sobre
os dados que podem ser atribuídos. Como nós já vimos, em C nós temos tipos inteiros, tipos reais, tipos lógicos, na verdade representados por inteiros. Nós temos tipos de caractere e tipos de texto, que é um conjunto de caracteres, além de outros tipos, naturalmente. Então, essas operações, elas vão permitir agregar, operacionalizar o trabalho com esses dados desses respectivos tipos. E aí nós temos, então, chegamos então ao conjunto dos operadores, né? Esses operadores aqui a gente vai ver inicialmente os três tipos básicos de operações, são os aritméticos, os lógicos e os relacionais. A partir daí, a gente vai então ver alguns operadores adicionais, complementares, como atribuição, incremento e decremento, né, de atribuição composta, operadores de atribuição unária, os binários são os comuns e os ternários, entre outros formatos de operadores. Bom, voltando então, primeiro o conjunto dos operadores aritméticos, eles vão ser úteis para essas operações matemáticas, né, em cima das variáveis e dos valores, esses valores constantes no código. Eles são adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo. Bom, há outros operadores aritméticos, mas neste momento nós vamos ater a esse conjunto. O operador de adição, ele opera tanto sobre valores inteiros quanto valores reais, e eu estou criando essa distinção entre inteiros e reais porque há operadores que atuam de forma diferente, dependendo do tipo de dados, dos valores que estão sendo agregados ali naquela expressão. Então, o operador de adição, ele vai atuar sobre dados inteiros e reais, dados numéricos de todo tipo, complexos, entre outros, assim como de subtração, de multiplicação. Porém, o operador de divisão, que na linguagem C é uma barra, ele vai representar de forma distinta a operação de divisão, dado os valores da operação. Por exemplo, se a gente estiver operando sobre dois números inteiros, a linguagem vai interpretar o operador de barra como sendo uma operação de divisão inteira. Ou seja, ela vai realizar a operação de divisão considerando apenas o quociente da divisão inteira. Então, quando eu faço 5/2, 5 e 2 são constantes inteiras. Em constantes inteiras, a divisão 5/2 vai ser igual a 2, né? Porque é o valor do quociente da divisão inteira. Se eu quiser saber quanto sobrou, qual o resto dessa divisão, a gente vai utilizar o operador de módulo. Então, o percentual vai me dar o resto dessa divisão. Então, nesse mesmo contexto, se eu faço 5 percentual 2, a linguagem está entendendo que qual é o resto da divisão de 5 por 2. Ou seja, 5 dividido por 2, o quociente é 2 e o resto, o que sobra, é 1. Então, voltando e revisando. 5/2 igual a 2. 5 percentual 2 igual a 1. Então, neste contexto, a gente está falando da divisão inteira. E o operador barra, ele vai ter um resultado inteiro se ambos os operandos são inteiros. Porém, se os operandos se um dos operandos, pelo menos, é real, a gente vai ter uma divisão real. E aí a divisão, ela vai gerar somente o resultado do cálculo da divisão. Ou seja, 5/2.0, né, dizendo aí que 2.0 é um valor de ponto flutuante, é um valor real, a gente teria então como resposta 2,5. 2.5, já que a gente está tratando da linguagem e na representação numérica da linguagem, a casa decimal é separada por ponto e não por vírgula, como é o nosso sistema nacional de numeração de valores, né? Então, nesse contexto, 5/2, ambos inteiros, igual a 2. 5/2.0 ou 5.0/2 ou ainda 5.0/2.0
ambos são considerados como operação real ou operação de ponto flutuante, float, e o resultado vai ser então 2,5. Né? 2,5 seria o resultado dessa divisão real. Tranquilos? Esses são os operadores básicos de operações aritméticas. Com o decorrer do curso, com o avanço do curso, com outras necessidades, a gente vai ampliando esse conjunto. Tem um exemplo aqui que eu deixei disponível no GitHub, então depois é interessante que vocês façam um clone do repositório e com o repositório na máquina, lá na IDE, a gente vai então fazer a execução, a depuração e validar esses valores. A gente volta nesse código daqui um pouco, eu não vou me ater muito a ele, e daqui um pouco a gente volta para ver então como que é o resultado e o comportamento disso no ambiente de compilação. Além dos operadores aritméticos, então nós temos agora os operadores lógicos. Os operadores lógicos, eles são e lógico, ou lógico e a negação. Esse é o conjunto básico dos operadores lógicos, mas nós teremos ainda na linguagem outros operadores, por exemplo, o ou exclusivo, e entre outros, o não ou exclusivo e assim por diante. Dentro do contexto, então, dos três operadores básicos, o e, que é a operação lógica de conjunção, ele vai ser realizado utilizando-se dos dois e comerciais. Então, quando eu coloco numa operação na linguagem dois e's comerciais na sequência, ele vai entender que esse é um operador lógico e. Da mesma forma, o operador da disjunção, o ou lógico, ele vai ser representado na linguagem por duas barrinhas, né, dois pipes. Então, ao dizer ou, eu vou usar no código duas barrinhas, dois pipes. E a negação lógica, ela é dada pela exclamação. E também no contexto da linguagem, então a gente vai usar uma exclamação antes da variável lógica. Lembrem-se, nós já discutimos isso lá no curso de variáveis, que na linguagem C pura não há um operador, não há um tipo de dados específicos booleano, né? Então, os operadores lógicos, assim como o tipo de dados lógico para a linguagem C padrão, ela é desenvolvida em cima da estrutura do número inteiro. Então, essas operações elas vão ser realizadas sobre valores inteiros. E aí, no exemplo, fica claro para a gente que a gente define aqui um A e um B inteiros, né? E aí eu estou dizendo que o B é o valor equivalente ao falso e que o A é o valor equivalente a um verdadeiro, sendo que qualquer valor diferente de zero é verdadeiro, poderia ser um negativo aqui, inclusive. E ele faz as operações de A e B, né? A e B. Se os dois operadores são verdadeiros, a resposta é verdadeira. Se um dos operadores é falso ou se os dois operadores são falsos, a resposta é falsa. Então essa é a operação E que vai ser realizada. A operação OU, ele vai ter verdadeiro quando dois forem verdadeiros ou um deles for verdadeiro, e somente será falso quando ambos forem falsos. Então aqui ele retornaria verdadeiro ou falso de acordo com a avaliação desses valores. Como aqui nós temos um verdadeiro e um falso, a operação E daria falso, porque falso e verdadeiro é falso, e a operação OU daria verdadeiro, porque falso ou verdadeiro, ainda verdadeiro ou falso, daria verdadeiro. E no final, a operação de negação é uma exclamação sobre a variável, né, sobre o valor lógico, e essa operação de negação, considerando que A foi declarado como um valor verdadeiro, então não A seria zero. Aqui cabe também uma outra ressalva importante que diz respeito ao seguinte fato. Quando o valor é atribuído pelo código para a variável, o interpretador da linguagem vai entender zero falso e qualquer valor diferente de zero como verdadeiro. Porém, quando a geração do valor é realizada pelo interpretador da linguagem, né, quando na execução do código a resposta do código é um valor verdadeiro,
ele gera sempre o valor 1 como resposta vinda do código para o resultado da operação, né? Então, nesse caso, se eu tivesse aqui, eu tendo aqui A que é 1, não A vai ser 0. E se eu tivesse um B que é 0, não B seria 1. Para efeito de avaliação, partindo do princípio que quem gerou o resultado falso ou verdadeiro foi o compilador, foi a execução do código. Perfeito? Bom, partindo daí, então, nós temos ainda um terceiro conjunto dos operadores relacionais. Os operadores relacionais, então, eles são usados aqui para comparar valores, né? Esses valores podem estar armazenados em variáveis e constantes, e eles vão atuar ali da seguinte forma. Eu vou ter o operador de igualdade, né, o igual. O operador de igualdade ele é representado na linguagem C e C++ com igual, igual. Dois símbolos de igual na sequência. Por que isso ocorre? Isso ocorre devido ao fato de que o valor, a operação com um único igual, na linguagem C, é uma operação de atribuição e não de comparação. Então lembrem também, a atribuição, apenas um sinal de igualdade, a comparação, dois sinais de igualdade. Então, quando eu estou falando que A é igual a B, eu vou usar o operador de igualdade, ou seja, igual, igual. Se eu estou falando que A recebe o valor de B, aí eu vou usar o operador de atribuição, que é somente um igual. Além disso, nós temos o sinal de diferente, que é representado aqui pela exclamação e um símbolo de igual. O maior, o menor, maior igual. Observe que o maior igual aqui nesse contexto da programação é feito por operador maior seguido do operador igual, assim como o menor igual, operador menor seguido do operador igual. Todos eles fazem comparações entre valores. E aí tem o nosso exemplo, considerando A e B 10 e 20, respectivamente. Eu estou aqui dizendo A é igual a B, né, e mandando imprimir esse resultado. Eu estou dizendo aqui A é diferente de B, A é maior, A é menor que B, A é maior ou igual a B, A é menor ou igual a B. Em todos esses casos, o resultado da avaliação de uma expressão relacional é sempre um valor do tipo lógico. Então, A é igual a B vai retornar um valor lógico. Como eu disse, na linguagem C, ele vai retornar 1 ou 0, de acordo com o resultado da igualdade. Se de fato A for igual a B, retorna-se 1. Se A não for igual a B, retorna-se 0. Seguindo, então, nós temos o quarto operador, o operador de atribuição. O operador de atribuição ele é usado para jogar um valor de um local para o local à esquerda. E quando eu digo local, eu estou falando sobre variáveis, né, naturalmente. Então ele vai pegar um valor que pode vir de uma expressão aritmética, de uma expressão relacional, de uma expressão lógica, ou ainda de um valor constante, de uma variável, e vai atribuí-lo a uma outra variável que vai estar do lado esquerdo da operação. Aqui na declaração, quando eu digo que A é igual a 10, eu estou dizendo assim, ó, A recebe o valor de 10. Então ele vai pegar o valor de 10 e vai associar a parte da memória que é endereçada pela variável A. O nome A é uma representação de um endereço de memória e lá nesse local específico da memória vai ser colocado esse valor de 10. Então, lembrem de novo, igual é diferente de igual, igual. Ou seja, o operador de igual, com um único símbolo igual, é a atribuição. O operador igual, igual, dois símbolos de igual, ele vai representar a relação, né, de comparação entre dois valores ou entre duas variáveis e assim por diante. Além desses operadores, nós temos ainda operadores de incremento e decremento. A gente chama esses operadores de operadores unários, né, porque eles usam apenas uma variável e um operador, né? Então, os demais operadores que nós percebemos, que nós vimos antes, eles sempre vão atuar para duas variáveis e um operador. Então, esses operadores anteriores eram típicos, que são os operadores binários, que associam-se a duas variáveis ou a duas constantes.
o operador unário, ele só opera sobre variáveis e ele opera apenas para uma variável. E aí nós temos o incremento, que é representado pelo símbolo de mais, né, ou dois símbolos de soma. Diferente da soma, que é um operador, nós temos aqui o incremento, que são dois operadores mais na sequência. Na verdade, o símbolo do operador de incremento são dois símbolos de mais. Da mesma forma que eu expliquei para o igual, a gente também vai entender para o operador de incremento e soma, a diferença entre eles. Entre decremento e subtração, é o mesmo caso, só que aqui a gente está falando de decremento com menos, menos. E aí eu digo, ao colocar em uma variável menos, menos, eu estou dizendo para aquela variável que há uma expressão que vai diminuir o valor dela em uma unidade. Se eu coloco mais, vai aumentar o valor que está presente naquela variável em uma unidade. Esse incremento e esse decremento, ele pode ser do tipo pré e pós, incremento e decremento. Ou seja, eu posso ter um pós-incremento quando o operador virá depois, após o operando, e eu posso ter um operador de pré-incremento ou decremento quando o operador aparece aqui antes da variável que vai receber a operação. Qual a diferença entre os dois casos? No caso do operador de pós-operação, né, pós-incremento ou pós-decremento, ele vai utilizar o valor da variável no momento da expressão, da operação, e em seguida, após utilizar-se desse valor, ele vai realizar a operação de incremento. Então ele vai, quando eu digo x mais a mais, ele vai fazer o seguinte, x mais a, e após realizar a soma com o valor de a, ele vai alterar o valor de a para um valor de uma unidade a mais do que o valor anterior. Se eu tivesse dito x mais a, aí eu estou dizendo, pega-se o valor de x e soma com o incremento do valor de a. Ou seja, primeiro ele realiza o incremento, em seguida ele utiliza esse incremento no valor de a para realizar a soma. Então aqui, ó, quando eu digo a e logo em seguida mais, eu estou dizendo use o valor de a e posteriormente incremente. Quando eu faço o contrário, né, eu digo primeiro some em a um valor e depois use o valor de a. Aqui, como é um printf, o que ele vai dizer é assim, ó, suponha que a seja 10, no caso da atribuição aqui em cima. Aqui ele vai dizer, imprima o valor de a, 10, depois soma. A passa a ser 11, mas o valor a ser impresso é 10. Aqui eu tenho some em a e depois use o valor para a impressão. Ou seja, era 10, ele vai incrementar para 11 e em seguida ele vai imprimir 11. O que na verdade aqui nesse código ainda é um pouco diferente, porque aqui ele imprimiu 10, aqui ele imprimiu 10, mas o valor de a virou 11, aqui ele imprimiu 11, aqui ele imprimiu 12, que ele pegou o valor 11, incrementou de 1 e mostrou 12. Então, nesse contexto, essas operações vai gerar esses resultados na tela, a gente testa isso. A mesma coisa é realizada aqui, só que entendendo o operador de decremento, pós e pré-decremento, da diminuição de 1 no valor da variável. Além desses, então, nós temos os operadores de atribuição compostas. Essa aqui é uma forma reduzida de realizar uma operação aritmética e atribuição em conjunto, né? Então a gente pode dizer assim, ó, quando eu tenho a intenção de realizar uma adição e uma atribuição ao mesmo tempo, eu vou usar o operador mais igual. Quer dizer o quê? A vai receber o valor do próprio A mais o valor do B. Então, olha, A mais igual a B é o mesmo que A é igual a A mais B. Né? Isso aqui é chamado de operação de atribuição composta de soma. A gente teria
atribuição composta de subtração, de multiplicação, divisão e de resto, todos no mesmo contexto do operador de soma, que eu acabei de explicar, porém cada um realizando aquela operação que foi adotada aqui na escrita da expressão. A menos igual a B é A que recebe A menos B. A vezes igual a B é A que recebe A vezes B. A barra igual B é A que recebe A dividido por B. A percentual igual B é A que recebe o módulo, né, o resto de A por B, da divisão inteira de A por B. Então assim, ó, operador da esquerda vai ser igual ao operador da esquerda mais ou menos, ou vezes, ou dividido, ou resto do operador da direita. Perfeito? Olhem com tranquilidade que é fácil de compreender. Basta ter um pouquinho de calma aí. A gente vai ter um exemplo para demonstrar isso e a gente repete esse exemplo e o teste dele usando a IDE do C-Lion. Além de tudo isso que a gente está falando sobre operadores, a gente tem ainda a decisão aqui sobre a precedência, né? Ou seja, numa expressão, quem é que determina a ordem em que essas operações vão ser realizadas? Eu somo primeiro, ou multiplico primeiro, ou divido primeiro e assim por diante. Então aqui tem uma tabelinha que dá para a gente perceber que num conjunto de operações que reúnem em expressões que reúnam todas essas operações, a gente vai ter a prioridade da seguinte forma: primeiro lugar serão resolvidos aqueles que estiverem nos parênteses mais internos. Então, de dentro para fora, os conjuntos de parênteses são resolvidos. Em seguida, operadores de pós e de pré, incremento e decremento. Eles são resolvidos no segundo momento. Observem aqui que em caso de pré-decremento, a gente tem que observar ali aquilo que foi explicado previamente. Multiplicação, divisão e módulo vem aqui em terceiro lugar. Em seguida, nós temos adição e subtração. Após, relacionais, todos os relacionais. E ao final, os operadores lógicos. E, por último, lá no finalzinho, a atribuição. Então, resolve-se toda a expressão de 1 até 7 nessa escala de prioridades e em seguida atribui-se o valor resultante, que é na tabela aqui o item de número 8. Tranquilos? E expressões são essas combinações de valores, variáveis e de operadores. O objetivo é produzir resultados, composições e assim por diante. Nós temos expressões aritméticas, lógicas e relacionais, cada uma atuando sobre os seus valores respectivos, né, dos tipos de dados. Aritméticas sobre valores numéricos, inteiros ou reais. Lógicos sobre valores de variáveis lógicas, representados na linguagem C por inteiros. Relacionais vão ser sobre quaisquer tipo de operandos, né, inteiros, reais, caracteres. E o resultado é lógico. Então, se eu comparo dois caracteres, a resposta é verdadeiro ou falso. Se eu comparo dois números, a resposta é verdadeiro ou falso. E assim por diante. E aí nós teremos ali um códigozinho para demonstrar que a gente também vê no IDE, logo em seguida. Mais uma consideração, e essa consideração também é muito importante na linguagem C. Essa técnica ela é usada em C, mas na maioria das linguagens, né? E ela funciona da seguinte forma: a operação de curto-circuito é uma operação sobre uma expressão relacional ou lógica que vai, tendo condições de realizar a operação sem complementar a leitura ou a observação do resto da expressão, ele realiza isso antecipadamente. Isso chama-se curto-circuito. Por exemplo, eu tenho uma operação lógica A ou B. Se o valor de A é verdadeiro, e a gente sabe que qualquer comparação ou que um dos valores seja verdadeiro, a resposta é verdadeira, então o compilador, para ganhar tempo, não realiza a operação. Ele já entende que verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro e ele já responde com verdadeiro, independente de avaliar o restante da expressão. Então imagine que se eu tenho uma expressão extremamente longa, complexa de se avaliar,
mas ele já compreende que no primeiro momento ele consegue identificar uma resposta que é a resposta de todo o conjunto, ele deixa de fazer o restante. Ele interrompe e já diz, olha, o valor é verdadeiro, o valor é falso, ele já decide antecipadamente. Esse é o operador de curto-circuito, importantíssimo na linguagem, porque minimiza, diminui ali a execução, né, o custo computacional dos seus códigos, e isso dá para a gente uma arma interessante. A gente pode, ao elaborar as nossas expressões, criar um contexto de forma que a gente consiga criar uma expressão que, ao avaliar o primeiro elemento, ele possa tomar a decisão por meio do curto-circuito e deixar de avaliar o restante. Vamos imaginar que a gente tivesse uma expressão muito longa, né, matemática, ali, aritmética, bem longa, e ao final, o resultado de toda essa expressão bem longa se fosse comparado com uma única variável. Toda essa expressão gigantesca ou a próxima variável. E do lado direito eu tivesse ali uma variável só que tem um valor lógico verdadeiro ou falso. Se eu fizer assim, se eu escrever o código dessa forma, ele vai ter que avaliar todo o lado esquerdo para decidir e aí fazer o curto-circuito sem observar o lado direito. Se eu refizer essa expressão colocando a variável do lado esquerdo, ao analisar a variável e o valor dela sendo suficiente para curto-circuito, ele deixa de avaliar a expressão grande que eu teria do outro lado. Então, ao mudar ali a ordem, né, o lado ali das variáveis, da variável e da expressão numa operação, ele pode ter uma execução mais eficiente. Então, a gente pode usar isso dentro do contexto da programação, e isso é bastante interessante. Tranquilos? Vamos agora para a IDE para validar, verificar todo esse contexto. Bom, só lembrando que vocês podem fazer o clone desse repositório. Então eu vou voltar aqui ao repositório raiz. Vocês podem vir aqui fazer o clone do repositório e ter acesso a todo esse código-fonte para que vocês possam testar aí dentro da máquina de vocês. Perfeito? Então eu vou fechar essa janela. E a gente vai então para o nosso ambiente da IDE, o CLion. Aqui no CLion eu criei aqui um código, né, para a gente poder fazer um teste. A gente vai aproveitar o ambiente do CLion e fazer também uma depuração para reforçar esse conceito, né, que a gente entenda como operar nesse sentido. Para fazer a depuração eu marco aqui o breakpoint, né, o ponto de parada. Marcar o breakpoint significa clicar sobre a linha em que eu tenho a intenção de realizar a pausa. A partir daí, clicar aqui no ícone, pode ser nesse ícone ou pode ser nesse ícone aqui em cima. Aqui tem uma baratinha, tá vendo? Debug expressões. Ao clicar nesse ícone da linha, ele vai me dar a opção de depurar. E eu clico aqui em depurar e ele vai executar o código. Aqui tem um erro. O erro que foi dado pelo IDE é que eu não posso compilar o código porque o diretório cmakebuild não existe. O que está acontecendo? O fato é que quando eu vou gerar o código, né, ele precisa executar um cmake, que é o responsável por identificar ali quais são os arquivos de fonte, origem e quais serão os arquivos de destino, os executáveis. Se a gente fizer o download, né, o clone dos dados do repositório, que é o que vai acontecer com vocês aí na IDE de vocês, ao baixar o repositório, ele só vai baixar aqueles códigos de fonte, né? Ou seja, os códigos fonte, os textos, mas ele não vai baixar os executáveis e ele não vai baixar os arquivos intermediários de compilação. Isso só iria sobrecarregar o nosso repositório então, e dependeria ali das máquinas, né? Se eu estou aqui usando Linux, se você fosse usar isso lá no Windows, daria diferença, porque os executáveis são diferentes. Então, para evitar esses problemas, o que a gente faz é adiciona os arquivos de CMake, que aqui a gente chama de CMake List. Esses arquivos vão integrar ali os processos para a compilação. Eu farei uma aula específica sobre o CMake List, depuração, usando o IDE
Celion, e aí a gente vai com detalhes nesse contexto. Aqui eu vou me ater somente ao problema. O problema é, eu tentei compilar e deu um erro dizendo que não há o ambiente de compilação preparado. O que eu posso fazer para resolver isso é, considerando que a gente já montou toda a infraestrutura com os CMake lists, então basta clicar em cima do título do projeto com o botão direito e mandar recarregar o projeto na perspectiva do CMake. Então ele vai fazer isso, vocês vão perceber que aqui apareceu uma nova pasta, né? Que é a pasta de depuração e de build do CMake, que tem ali os arquivos de compilação, pré-compilação, link edição, que seja a ligação e assim por diante. A partir desse ponto, então, aí eu posso agora clicar aqui e mandar depurar, e aí o processo agora vai ser executado. Então agora estando tudo ok, veja bem, ao clicar na depuração, ele vai procurar o primeiro breakpoint, então ele vai executar todo o código até alcançar esse breakpoint, e chegando aqui ele vai fazer uma pausa. Essa pausa quer dizer que ele não executou essa linha ainda. E aí a gente tem no ambiente, aqui embaixo, do lado esquerdo, a gente tem a pilha de operações que estão sendo realizadas pelo compilador. No lado direito, a gente tem aqui as threads e variáveis que a gente vai estar trabalhando. E mais à frente a gente teria o console, que seria aqui o local onde sairia as respostas, né, sairia os prints e assim por diante. Então, eu vou pausar, eu vou deixar aqui por enquanto em variáveis para a gente rodar essa linha. Para rodar uma linha de depuração, né, de debug, a gente tem três teclas importantes, F7, F8 e F9. F7 vai realizar a execução da linha, mas não vai adentrar na linha, né? Imaginando que essa linha fosse uma função, ele não vai adentrar, ou seja, entrar na execução da função e mostrar características específicas da função, ou seja, ele vai executar somente essa linha. Se eu aperto F8 no teclado, ou se eu uso aqui essa etapa de step over, ele vai executar indo dentro da função e executando todas as funcionalidades da função, linha por linha. F7, que é aqui essa setinha, ele vai executar somente a linha externa e não as linhas internas da função. Ele faz como se fosse uma caixa preta, né? Então ele vai lá, executa a função internamente e devolve para mim o valor sem passar linha a linha naquele código interno. E ao final a gente teria a funcionalidade de F9, que é aqui dada por esse botãozinho verde, que é o Resume Program. O que esse cara faz? Ele vai executar o código dali para frente diretamente até que ele encontre um outro ponto de parada. Perfeito? Mas por enquanto a gente não vai usar o F9, porque eu quero detalhar aqui na linha o que ocorre com cada um desses contextos. Aqui na primeira linha a gente fala, ó, atribua, declare as variáveis A, B e C e atribua a ela valores. Se nesse momento eu olhar o valor de A, a gente vai ver que tem um valor aqui estranho. Esse valor é um lixo de memória, né? Um resultado que já estava na memória e a variável A, ao se associar àquele endereço, ficou com esse valor lá como lixo. Esse valor não é válido para o código. Quando eu inicializo, eu estou dizendo agora o A vai receber o valor de 10. Então, ao rodar aqui com F8 ou com F7, agora a gente vai observar que aqui embaixo apareceram as variáveis do código. E eu tenho aqui que A é 10, B é 20, C é 30. Porém, X, Y e Z, que ainda não estão devidamente declaradas e atribuídos valores, na verdade, estão declaradas, mas não foram atribuídos valores, eles têm valores aleatórios aqui, lixo de memória. E aí aqui nessa linha agora eu estou fazendo algumas expressões, né? Que é o x vai receber A mais B vezes C, o y vai receber A mais B vezes C, porém com parênteses aqui para mudar a ordem de operação. E o Z vai receber isso com um percentual, que é o módulo, o resto da divisão. Vamos executar aqui. Estou executando agora com F7, linha após linha. Então ele vai mostrar aqui os valores de cada uma das operações. Então agora, ó, X eu tenho 610, Y eu tenho 900 e Z eu tenho 30. Dadas essas expressões que foram realizadas. Ou seja, ele fez primeiro X, A mais B vezes C. Ele pegou B vezes C, 20 vezes 30, 600, e somou nele o valor de A, 10. Aqui, ó, 610. Na linha de baixo,
Ele pegou A mais B primeiro e somou, né? A mais B, 30. E multiplicou o 30 pelo valor de C, que era 30. 30 vezes 30, 900, e deu o valor em Y. No caso de Z, ele pegou A mais B módulo C. Eu vou voltar aqui, ó, no código que a gente estava analisando agora há pouco, lá no GitHub, para que a gente possa só observar um detalhe. Veja bem aqui que na prioridade a gente vai primeiro avaliar incremento e depois o módulo ele está no mesmo patamar da divisão e da multiplicação, certo? Ou seja, aqui ó, o módulo tem prioridade. Então, se o módulo tem prioridade sobre a soma, ele vai realizar B módulo C primeiro. B módulo C é 20 módulo 30. Né? Quando eu divido 20 por 30, eu estou dizendo que 20 dá para dividir por 30? Não. Mas o que sobra? Sobra o próprio 20. Perfeito? Então, eu dividi 20 por 30, que deu divisão 0. Né? Não deu para dividir, 20 não é maior que 30 para dividir. Mas, como não deu para dividir, sobrou o próprio 20. E aí ele pega esse 20 e soma com 10. Ou seja, Z acaba tendo o valor 30 da mesma forma. E aí agora ele vai fazer a impressão desses valores. E agora eu vou testar aquela condição que a gente tinha dito do F9. Eu vou marcar aqui uma nova parada e eu vou apertar o F9 ou clicar nesse ícone. Ele vai executar todas as outras linhas até alcançar a próxima parada. E nesse caso ele vai parar aqui. Já que nós executamos vários printfs, meu console agora tem valor. Viu que apareceu aqui uma setinha amarela? Então nesse ambiente a gente pode ver aqui o que foi impresso. Essas mensagens deram esses resultados aqui na impressão do console, na saída do programa. É uma saída parcial, mas é já uma saída. E aí, voltando aqui ao nosso código, agora eu vou fazer operações sobre os valores LA, LB. Eu estou dizendo que LA e LB são lógicos. Na verdade são inteiros, mas representando lógicos. Nós já estudamos isso várias vezes, né? Repeti isso muitas vezes para vocês. E aí aqui, LA é 1, LB é 0. Verdadeiro e falso nesse contexto, né? E aí as operações lógicas que a gente teria. E aí aqui no console, os valores lógicos, ó. A e B, 0. A ou B, 1. Não há, 0. Da mesma forma, nós fizemos a opção, eu montei aqui uma estrutura para expressões relacionais, chamei de RA e RB, para esses operadores que vão, inteiros, mas que vão estar aqui nas expressões relacionais. E aí ele diz assim, ó, imprima se A é igual a B. Né? A é igual a B, ele vai responder com valor lógico, perfeito? Então A é 10, B é 20, eles são diferentes. Qual é o resultado de diferente? 0. Vamos testar? Então, ó, ele imprimiu, A é igual a B? Não. A é diferente de B? Sim. 1, né? 1 é verdadeiro. A é maior que B? Não. A é menor que B? Sim. E assim por diante. Perfeito? Vamos concluir aqui. E está concluída essa nossa aula sobre expressões. É importante que vocês pratiquem, testem, implementem aqui variações desses contextos todos, desses conceitos todos, porque é importante para o aprendizado de vocês. É isso, grande abraço, até a próxima aula.